Olá, eu sou o professor Eduardo, da disciplina de História da Escola Coronel Alfredo Silvano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma correção de atividades. Nesta aula faremos a correção da atividade anexa à aula 8, na plataforma escolacidadã.org, do assunto capítulo 4, a mineração no Brasil colonial. Peço a vocês que peguem o livro, para estar acompanhando a correção dessa atividade. O capítulo 4 ele tem como tema a mineração no Brasil colonial, assunto que inicia na página 61, e nós vamos ter lá o primeiro tópico, atrás de uma bandeira. Nós temos aqui a contextualização da situação de Portugal durante a União Ibérica, período que foi 1580 a 1640, e depois com a retomada do poder pelos portugueses, onde a gente vai ver que Portugal passava por uma grande crise econômica. A solução encontrada pela coroa foi o incentivo à procura de metais e pedras preciosas na América por expedições exploradoras. E aí, na sequência, a gente vai encontrar algumas definições, alguns conceitos. E aí a gente já vai aqui para a primeira pergunta, onde eu tenho: explica o que eram as principais expedições exploradoras estimuladas pela coroa portuguesa. E aí eu vou ter no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo a resposta para essas expedições. A primeira, a gente tem aqui as entradas, que eram expedições oficiais organizadas pelas autoridades portuguesas, que partiam do litoral com o objetivo de explorar o interior, apresar indígenas destinados à escravidão, procurar minas e defender as áreas de produção açucareira contra ataques indígenas e invasões estrangeiras. Outro tipo de expedição eram as bandeiras. Eram expedições armadas e organizadas em geral por particulares de São Paulo e partiam para o sertão em busca principalmente de índios para trabalhar nas lavouras paulistas. E aí nessas bandeiras vão ter vários tipos, as bandeiras de apresamento, o sertanismo de contrato e por último as bandeiras de prospecção. Vocês fazendo a leitura do conteúdo vão compreender melhor cada uma dessas bandeiras. Analise também aí o mapa que tem na página 61, bandeiras do século XVII e século XVIII, que aí nós vamos ter aí as bandeiras que partiram de São Paulo em busca de metais preciosos e índios, para apresamentos, seus destinos, onde a gente vai ver que eles vão estar adentrando ao território brasileiro. Na página 62 nós vamos encontrar o segundo tópico, Caminhos do Ouro, onde nós vamos ver que os paulistas descobriram minas na região do Rio das Velhas, em terras que pertencem hoje a Minas Gerais, e isso vai gerar uma certa mudança no interior da colônia da América Portuguesa, vindo pessoas de diferentes regiões na esperança de ficarem ricos na extração desses metais preciosos. Dentro desse contexto a gente vai ter aqui também a Guerra dos Emboabas, o conflito que vai ocorrer entre os paulistas, descobridores das primeiras jazidas, contra as pessoas vindas de outras regiões. Na segunda pergunta eu tenho aqui para vocês: qual foi a solução encontrada pela coroa portuguesa com o intuito de pacificar as áreas mineradoras e abrandar o descontentamento dos paulistas? Resposta que a gente vai encontrar no subtópico A Guerra dos Emboabas, no segundo parágrafo. A partir dessa leitura nós temos como resposta: a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo, em Minas do Ouro, em 1709, e estabeleceu regras para a concessão de terras entre paulistas e emboabas nos locais de mineração. 3. A gente vai encontrar o subtópico, o abastecimento das áreas de mineração, onde ele fala das dificuldades que as pessoas tinham de encontrar alimento para a sua sobrevivência, que eles se dedicaram à procura de metais preciosos e esqueceram de produzir alimentos. E aí vai surgir a figura dos tropeiros, também vai ser destacado aqui o papel dos tropeiros, desse contexto, nesse subtópico. Na questão 3, nós temos a pergunta: a necessidade de abastecimento originou diversas rotas comerciais em direção às minas.
Desse modo, em que contribuiu para a colônia a atividade mineradora? E aí na leitura a gente vai estar encontrando a resposta para essa questão, lá no terceiro parágrafo, onde nós temos como resposta: contribuiu para a formação de um mercado interno na colônia, fomentando também o desenvolvimento das áreas abastecedoras. Vilas e cidades, né? Onde é destacada a função de cada uma dessas aglomerações de acordo com as atividades econômicas no período colonial. Ainda na página 64 nós encontramos também o destaque sobre o Tratado de Madrid, né, assinado entre Portugal e Espanha em 1750, para definir as fronteiras entre as duas coroas na América. A questão 4 ela pergunta: as funções dos arraiais, povoados, vilas e cidades da América Portuguesa variavam de acordo com as atividades econômicas de cada região. Explica essas funções na área açucareira e na ocupação do interior. E aí na leitura desse conteúdo, lá no primeiro parágrafo, a gente já começa a encontrar, né, a resposta para essa questão. E aí, dando a continuidade no segundo parágrafo, também tem a resposta para essa segunda parte. Aí nós vamos encontrar aqui, na área açucareira, né, que predominou na faixa litorânea da colônia, vilas e povoados atuavam como simples pontos de contato entre a administração portuguesa e o poder local dos latifundiários. Né. As funções na ocupação do interior, que resultou em grande parte da expansão da pecuária, aldeias e povoados surgiram nos caminhos dos tropeiros. Né. Algumas vilas tornaram-se importantes por servir de local para a realização de feiras nas quais se negociavam animais. Aqui é a questão 5, que pergunta: em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Com qual objetivo? Resposta que você vai encontrar na página 64, lá no destaquezinho o Tratado de Madrid. E aí nós temos no primeiro parágrafo a resposta. Né? O objetivo era definir as fronteiras entre os domínios das duas coroas na América, reconhecendo que o Tratado de Tordesilhas havia sido desrespeitado. O Tratado de Madrid considerou a posse efetiva do território e os acidentes geográficos para a delimitação das novas fronteiras americanas. Na página 65, a gente vai encontrar o subtópico Fiscalização Real, onde eu espero que vocês tenham feito a leitura, né, e vão perceber que, desde a descoberta das primeiras jazidas de ouro, a metrópole ela vai criar mecanismos, né, de fiscalização da região mineradora. Né, e vocês vão encontrar uma série de mecanismos, como a intendência das minas, né, a criação da Capitania de Minas Gerais e outros mecanismos. Na questão 6 eu pergunto: desde a descoberta das primeiras jazidas de ouro, a metrópole tratou de controlar e regulamentar a atividade mineradora, seja na distribuição de datas, seja no tocante à arrecadação de tributos. Cite as formas de arrecadação dos tributos estabelecidos pela coroa portuguesa na região mineradora. E aí nós vamos ter aqui, né, como resposta o quinto, o sistema de captação e a derrama. Na leitura vocês têm a explicação de cada uma dessas formas de arrecadação. Na página 66, a gente vai encontrar o subtópico Exploração de Diamantes. Então, a gente vai ver que as primeiras descobertas de diamantes ocorreram na região do Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no ano de 1729. E aí, no decorrer da leitura, a gente vai encontrar, né, as várias formas de exploração dessa riqueza. Na questão 7, eu pergunto: para evitar o contrabando, em 1634, o governo metropolitano demarcou a área e criou o distrito de Diamantina. Explique os 3 momentos relacionados à exploração de diamantes. E aí na leitura, né, do conteúdo aqui da página 66, a gente vai encontrar esses 3 momentos, onde nós temos: inicialmente, a extração das pedras ocorria de maneira semelhante à do ouro, com concessão de datas, a taxação sobre o montante de pedras extraídas e o uso de mão de obra escrava. Segundo momento, né, a partir de 1740, o sistema foi substituído pelo contrato de monopólio, ou seja, concedeu-se o direito de exploração por tempo determinado a um único contratador, que deveria pagar uma taxa anual ao erário português. E o terceiro e último momento, a gente vai ter a real extração, onde a coroa passou a controlar diretamente a atividade mineradora.
Chegamos aqui ao tópico a Sociedade Mineira, assunto que vocês vão encontrar na página 68 e 69, né? A gente vai ver no estudo desse conteúdo que os povoados surgiram e cresceram em uma velocidade espantosa nas áreas de mineração, e isso contribuiu para a formação de uma sociedade heterogênea. E aí, a partir da leitura, vocês vão compreender melhor cada uma das classes que faziam parte dessa sociedade. Na questão 8 eu tenho: a sociedade que se formou na região mineradora possuía características muito diferentes das que existiam anteriormente na América Portuguesa. Quais grupos faziam parte da sociedade mineradora? E aí nós vamos ter aqui como resposta a elite mineradora, formada pelos proprietários de grandes lavras, altos funcionários da coroa e os grandes comerciantes. A camada intermediária e a população livre pobre, né, formadas por um grupo heterogêneo, né? E vamos ter aqui na base os escravos africanos, que aí vocês vão encontrar, né, os escravos de aluguel, os escravos de ganho e os escravos domésticos. Aqui na página 70 a gente encontra o tópico religiosidade popular na colônia, onde a partir da leitura vocês passam a compreender melhor, né, como se desenvolveu a religião na colônia da América Portuguesa. Um destaque para o sincretismo, para a ação das Irmandades Leigas, né? As congadas também ganham destaque nesse tópico, né? E aí nós temos aqui a nona questão, que pergunta: a religião e a religiosidade no Brasil colonial foram bastante diferentes daquelas que existiram na Europa. O que representava para os negros e para os senhores brancos as congadas? Aí nós temos como resposta, né, para os negros, a festa remetia às lideranças africanas e seus rituais de fidelidade. Para os senhores, né, associavam a cerimônia à expansão do catolicismo pelo Império Português. Assunto que você encontra aqui no último parágrafo da página 70. Mas explique o que foi o Barroco e quais os principais representantes do Barroco mineiro. Assunto que a gente encontra na página 71, onde é destacado aqui esse movimento cultural e artístico, né, chamado Barroco, e os principais representantes aqui no Brasil, né? E aí nós temos como resposta: o Barroco foi um movimento cultural e artístico que surgiu na Europa no final do século XVI e espalhou-se pela América com a colonização ibérica. Os principais representantes do Barroco mineiro foram Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde. Então, a partir da leitura da página 71, você vai encontrar essas informações. Aqui na página 72, você vai encontrar o tópico Vassalos Rebeldes, onde a gente vai destacar algumas revoltas ocorridas no período colonial, né, principalmente entre os séculos 17 e 18. Né, e essas revoltas elas são classificadas em dois tipos: né, os movimentos regionais contestatórios e os movimentos de caráter separatista. E a partir da leitura da página 72, 73 e 74, né, você vai encontrar na 72 a revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão; na 73 a Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco; e na 74 a revolta de Vila Rica, ocorrida em Minas Gerais. A 11ª questão eu tenho: no decorrer dos séculos 17 e 18, a história da América Portuguesa registrou muitos motins, conspirações, revoltas e rebeliões. Cite os principais movimentos regionais contestatórios que se destacaram nesse período. Esse assunto você vai encontrar a resposta na página 72, lá no tópico Vassalos Rebeldes, no segundo parágrafo, né? E aí nós vamos ter lá os três movimentos: Revolta de Beckman, 1684, Guerra dos Mascates, 1710-1711, e Revolta de Vila Rica, em 1720. Chegamos aqui à última questão dessa atividade, né, onde eu pergunto quais fatores que levaram a coroa portuguesa a transferir a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, assunto que você vai encontrar no tópico Rio de Janeiro, capital do Brasil, página 75, né, onde a partir da leitura você vai encontrar esses fatores. Elenquei aqui alguns, e aí nós temos aqui: a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um polo de trocas comerciais, ligando as diversas regiões da colônia, assim como a América Portuguesa e a Europa.
Segundo ponto, o porto da cidade tornou-se ponto de escoamento do ouro para a Europa e o recebimento de mercadorias estrangeiras que depois eram transportadas para outras capitanias. Terceiro ponto, o Rio de Janeiro tornou-se o centro urbano mais importante da colônia. E por último, né, a localização estratégica da cidade. Né? Nós vimos aí no decorrer do estudo desse capítulo que a região sudeste ela passa a ganhar destaque a partir das descobertas de metais preciosos. E aí todo o fluxo econômico, né, podemos dizer assim, a grande maioria, passa a ser nessa região. E aí o Rio de Janeiro ficaria mais próximo, né, da região mineradora, e isso facilitaria o controle por parte da coroa. Né? E com isso a região Nordeste acaba perdendo a sua posição, né, como destaque econômico na América Portuguesa. Então com isso nós finalizamos a correção dessa atividade. Né? Espero que tenha ajudado vocês, né, na compreensão do conteúdo. E aí eu peço, né, que procurem estudar utilizando o livro. Né? Fiquem em casa para que a gente possa vencer esses momentos, né, e estar juntos o mais breve possível. Né? E agradeço a atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.